Na época da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles sofreram perseguições cruéis, principalmente na época de Nero, aonde os cristãos eram lançados nas arenas, eram mortos pelos leões, sofriam muitos foram crucificados, queimados vivos, cerrados pelo meio. Foi uma época muito triste na vida da igreja primitiva. Havia uma mulher que se chamava Tessa, e essa mulher era uma cristã. Só que ninguém sabia disso, e ninguém poderia saber. Os cristãos, eles se reuniam por debaixo da terra, nas catacumbas, para buscar a Deus. E certa vez essa mulher Tessa estava dentro da sua casa, quando à noite alguém bateu na porta da casa dela. E quando ela foi atender, era um soldado romano que tinha uma menininha pequenininha junto dele, uma menininha aproximadamente de 6 anos, e falou assim: mulher, agora a partir de hoje você vai tomar conta dessa menina aqui, porque o pai e a mãe dela amanhã vão ser jogados lá na arena para os leões comerem. Cuida dela e não ensina, nós trouxemos aqui porque nós não queremos que ela também se torne uma cristã. Mas o soldado, ele estava enganado, porque ele tinha acabado de entregar aquela menininha nas mãos de uma senhora cristã. E aquela menininha cresceu. Ela começou a chamar aquela senhora de mãe, e aquela senhora colocou o nome dela, da menininha, de Estela. E essa menininha aprendeu a ser uma cristã, perdoou aqueles que mataram o pai e a mãe dela, e se tornou uma moça muito bonita e muito devotada a Deus. Mas, pela infelicidade, um dia vieram descobrir que ela e a mãe adotiva dela, chamada Tessa, eram cristãs. E naqueles dias, alguém havia danificado a estátua de Nero, e a culpa foi colocada nos cristãos. Muitos cristãos foram condenados e vieram a descobrir que essa senhora chamada Tessa, junto com a sua filha adotiva chamada Estela, elas eram cristãs. E elas então também foram condenadas. Foram colocadas as duas juntas numa jaula e estavam esperando a morte chegar. Quando apareceu Nero no meio do local onde os cristãos eram lançados para os leões, havia muita gente. E elas foram soltas no meio da arena. E uma ficou abraçada na outra. A mãe adotiva junto com a filhinha, que já era uma moça. E de repente um leão foi solto. O leão veio correndo ao encontro das duas. E a velhinha, que já era uma senhora idosa, chamada Tessa, chorava e suplicava a salvação ao Senhor Jesus. Mas de repente, a filha adotiva se levantou, deixou a mãe para trás e ficou de frente para o leão. E o leão parou. Aí ela foi se aproximando calmamente perto do leão e colocou a mão na cabeça do leão e começou a acariciar o leão. O leão ficou quieto, deu meia volta e voltou para outro lado. Toda a multidão ficou admirada. Bateram palmas para a atitude de coragem que aquela moça havia tido de enfrentar o leão. E o rei Nero, o que ele fez? Ele falou assim: olha, eu nunca vi uma atitude de coragem como dessa moça. Então, para o prêmio da coragem delas, solta ela e a mãe dela. E a partir daquele dia, as duas foram soltas, foram transferidas para um outro lugar muito longe,
e viver em paz. E aquele fato fez com que muitas pessoas que estavam assistindo acabassem se convertendo ao Senhor Jesus. No Salmo 28, no versículo 7, está escrito assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Minha amiga, meu amigo, Deus, Ele livrou aquela mulher, livrou aquela moça, que era a filha adotiva, e Ele continua hoje em dia livrando as pessoas de todos os perigos, de todo o mal que esse mundo nos apresenta. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.